Bom, estudos para concursos, para a Secretaria de Saúde de São Paulo, que a gente vai com certeza passar, sobre a contagem de tempo de serviço. Capítulo da contagem de tempo de serviço. A contagem de tempo de serviço vai do artigo 76 a 85. Vamos lá. O tempo de serviço público, assim considerados exclusivamente prestado ao Estado e suas autarquias, será contado singelamente para todos os fins. Parágrafo único. Tempo de serviço público prestado à União entre Estados e municípios e suas autarquias anteriormente ao ingresso do funcionário no serviço público estadual será contado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. A apuração de tempo de serviço será feita em dias e serão contados os dias de efetivo exercício do registro de frequência de folha de pagamento e o número de dias será convertido em anos, considerados sempre estes como de 365 dias. Feita a conversão de que trata o parágrafo anterior, os dias restantes até 180 dias não serão computados, arredondando-se para um ano na aposentadoria compulsória ou por invalidez quando excederem esse número. Ou seja, existe uma contagem de mais um ano para a aposentadoria em certos casos. Serão consideradas de efetivo exercício para todos os efeitos legais os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de férias, casamento, que são 8 dias, falecimento de cônjuge, de filhos, pais e irmãos, até 8 dias, falecimento de avós, netos, sogros, de padrões, de padrasto ou madrasta, até 2 dias, serviços obrigatórios por lei, que é tipo quando o cara foi para ser júri, que sempre aparece em treco de concurso, certo? Quando o cara fez júri é contado como serviço, tá? Licença quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional. Licença de funcionário gestante. Licença compulsória nos termos do artigo 206. Licença-prêmio. O licença-prêmio é quando o cara trabalhou por alguns anos e daí ele ganhou direito a uma férias remunerada extra. Faltas abonadas nos termos do parágrafo 1 do artigo 110, observados os limites fixados. E missão ou estudo dentro do Estado, em outros pontos do território nacional ou no estrangeiro, nos termos do 68, nos casos previstos no artigo 122, afastamento dos processos administrativos se a funcionário for declarado inocente ou se a pena imposta for de repreensão ou multa, e ainda os dias que excederam o total de pena de suspensão efetivamente aplicada. Também é contado o trânsito e decorrência de mudança de sede de exercício, desde que não exceda o prazo de 8 dias. Também é contado as provas de competências esportivas nos termos do item 1 do parágrafo 2 do artigo 75. É quando o cara é convocado para ser representante do Brasil. Ou do Estado, eu não sei se conta do Estado também. Provavelmente do Estado, né? E o último é contado a licença paternidade. Se você não entendeu, são contagens de trocinhos extras que são contados. Isso aqui nunca caiu. Esse treco de contagens e faltas e trecos nunca caiu no caso da Lei 10.061, mas já caiu em outros concursos de servidores sobre estatutos. O que eu estou exemplificando é a Lei 8.1.2, já caiu algumas desses trecos de faltas abonadas de prazos. Daí os únicos que têm prazos aqui são aqueles do começo e o resto é tudo pelo tempo da sua duração, certo? Daí a férias, né? Casamento é 8 dias, falecimento é 8 dias. Claro, e aqui o ponto forte é que todos os falecimentos que está considerado aqui é um de um parente próximo a você. Ou seja, o cônjuge, que é parente de primeiro grau, que é considerado um parente de primeiro grau, os filhos, os pais e os irmãos. Ou seja, vai até o segundo grau, entende? O pai é primeiro grau, o filho é o primeiro grau e os irmãos são o segundo grau. Entendeu? Bom, quando tem relações com as famílias de primeiro até primeiro grau até segundo grau é 8 dias. O falecimento de avós, netos, sogros ou padrastos, madrastas é 2 dias, sacou? Assim que chega no terceiro grau, não é mais contado como 8 dias, vai para 2 dias. O trânsito é 8 dias, licença paternidade é 5 dias, é mó pequeno. Eu acho que isso aqui pode até ter mudado, porque teve algumas legislações sobre isso aqui, né? Pode ter mudado a data,
Só comentando que esse conteúdo que eu estou lendo é velho. A licença paternidade por 5 dias. E esses casos, né? 79, os dias em que o funcionário deixar de comparecer ao serviço em virtude de mandato legislativo municipal serão considerados eletivo exercício para os efeitos legais. No caso de variância no remunerado, os dias de afastamento não serão computados para fins de vencimento ou remuneração, salvo se por eles estiver optado o funcionário. Será contado para todos os efeitos, salvo para a percepção de vencimento ou remuneração, afastamento para provas de competições esportivas, nos termos do item 2 do parágrafo 2 do artigo 75. Será contado as licenças previstas nos 200 e 201. E próximo. Os tempos adiante anunciados serão contados para efeito, serão contados. Isso aqui é contado, tem 2 caras só contados. Para efeito de concessão adicional de tempo de serviço, a sexta parte e a aposentadoria e disponibilidade, para a contagem desses 4, o afastamento nos termos do 65 e 66, e entre outros poderes do Estado, fundações instituídas pelo Estado ou empresas em que o Estado tenha participação majoritária para sua administração, centralizada e descentralizada, bem como junto ao órgão da administração direta da União, de outros estados e municípios e suas autarquias. O afastamento nos termos do 67 também são contados. E, só para comentar, eu não sei o que está escrito nesses caras aí, não. Para o efeito da disponibilidade e aposentadoria, ou de licença para tratamento de saúde. O tempo de mandato federal e estadual, bem como municipal, quando remunerado, será contado para fins da aposentadoria e de promoção por antiguidade. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se à hipótese de nomeação do prefeito. Artigo 83. Para efeito de aposentadoria será contado o tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade. Artigo 84. E vou parar de falar os nomes dos artigos. É verdade a acumulação por tempo de serviço concorrente ou simultâneo prestado em 2 ou mais cargos e funções da União, Estados, municípios e autarquias em geral. Em regime de acumulação, ao regime de acumulação é vedado contar tempo de um dos cargos para reconhecimento de vantagens de outro. Né? Não faz sentido. E não será computado para nenhum efeito o tempo de serviço gratuito. E assim termina o tempo de contagem de tempo.